tudo bem? Vocês estão no canal do Calhau, eu sou o Calhau e no vídeo de hoje a gente vai fazer um review dessa história aqui que chama Capanga, tá? De um grande amigo meu aí, do Jorge de Barros e do Tom Albuquerque, HQ nacional de qualidade exemplar. Usei essa HQ inclusive em um curso que eu dei de itinerário informativo, né? Sou professor, então dei um curso de quadrinhos, usei essa HQ, o Jorge presenteou a gente com essas HQs também para poder, né, ali a molecada do colégio ter acesso. Foi muito legal e eu faço com o maior prazer aqui o review dessa HQ, porque é uma HQ brilhante, tá? A gente vai ter mais reviews de HQ nacionais aí, inclusive tem mais duas do Jorge que eu quero fazer review aí, né? Não é só do Jorge, tá? É do Tom também, mas eu tô falando do Jorge porque o Jorge é meu amigo, o Tom eu não conheço, mas tem aí mais duas HQs do Jorge pra gente fazer, que é a Santa da Escuridão, que fala sobre a Madre Teresa de Calcutá, e um projeto que ele participou, que ele franquizou, é ótimo, vocês vão entender por que franquizou, mas que ele participou, que é o Frankenstein 200, né, que é de comemoração aos 200 anos de lançamento do Frankenstein, né, do livro de Mary Shelley, e é muito boa a história, todas as histórias ali são muito boas, então eu vou comentar deles também, e em especial do Jorge, que tem uma pegada muito interessante, tá? Então vamos lá, gente, né? Eu vou falar aqui para vocês da HQ, para vocês entenderem um pouquinho. Antes também eu vou falar um pouco aí dos autores, tá? Para vocês saberem quem são, só para vocês, né, conhecerem. Então, o Jorge de Barros, ele é roteirista, escritor, professor, sindicalista, pesquisador, antropólogo e poeta. E sim, o cara é tudo isso mesmo que eu conheço, trabalhei com ele, é um cara sensacional. Algumas dessas atividades o ajudam a viver, outras a sobreviver. Você vê que o cara é filosófico até, né, quando ele está fazendo ali a parte da auto-explicação dele. Sua dúvida entre as carreiras artísticas, acadêmica, política e burocrática tem levado ao atraso de todas essas possibilidades, mas nada que tenha atrapalhado o mais importante, que é a diversão. E realmente aqui está o Jorge, tá? Um cara muito bacana, que inclusive ele lançou uma nova HQ, né? Tá lançando uma nova HQ que tem um perfil no Instagram. Eu não sei no Facebook, né, gente? Porque eu não tenho Facebook, mas tem lá o canal do Calhau no Instagram e eu sigo do Jorge, que é o Exterminadoras de Princesas. E eu vi algumas coisas ali que me parecem muito bacana, com humor ácido, assim, bem bacana. Acho que vale a pena, sigam lá, curtam, eu vou colocar o link aqui na descrição. Acho que vale muito a pena. Vocês têm que apoiar, né, profissionais nacionais, gente, não por uma questão só de, putz, o cara é do meu país e tal. Não, mas é porque é bom, tá? Não é porque é só do seu país, é porque o negócio é bom, tá? Então vale a pena. E o Tom Albuquerque é desenhista desde pequeno, ilustrador profissional desde 2009, quando entrou na fábrica de quadrinhos, onde ficou até 2013, formou-se em desenho artístico pelo Senac e história em quadrinhos pela Escola Oficina já na Quanta Academia, cursou escultura tradicional e mais tarde pela Innovation Creative Space, o ICS, fez os cursos de escultura tradicional e digital. Hoje vive na correria de um ilustrador freelancer, ou seja, né, um cara que trabalha com arte aí que infelizmente na nossa sociedade não é valorizado, né? E nas viagens de um maluco criador de universos, e todos sem sentido. Então também é um cara muito divertido, né? Isso aqui aparece muito nessa obra deles. E o Capanga, gente, é uma história que eu acho muito, muito bacana, porque ela tem uma quebra de expectativa, né? Ela começa como uma história de super-herói, mas, né, parece que vai ser uma história de super-herói, mas na verdade é a história desse cara aqui, né, que é o Capanga. Se não me engano, o nome dele é Eduardo, tá? Deixa eu ver aqui, se não me engano, acho que é isso. É o Eduardo, né? Deixa eu ver. É isso mesmo, é o Eduardo, tá? Então, esse Eduardo, ele é um cara como a gente, né? Um cara, talvez não como todos, mas assim, a história se passa com o Eduardo ali recém-adulto, me parece assim que ele deve estar em torno ali dos 20, 25 anos, né? E é um cara que tá desempregado, e aí que o cara não tem expectativa de vida, não tem formação e tal. O que esse cara faz? Esse cara joga videogame. O problema é que esse cara é casado e tem um filho. Então não dá pra ele ficar jogando videogame o dia inteiro, e a esposa dele caceta ele para ele poder procurar emprego, nada mais justo, né? Então a história começa justamente com o Eduardo sem oportunidades, o Eduardo tentando encontrar um trampo, tal. E aí o que vai acontecer com o Eduardo? O Eduardo vai acabar fazendo um corre, né? Ele vai lá participar de um furto, né? E aí o furto dá errado, ele é pego lá pelo super-herói, e nesse meio tempo aí rola umas tretas, né? Ele vai pra cadeia, tal. E aí ele recebe uma proposta indecorosa, como já dizia a Legião Urbana, né? Ele recebe uma proposta indecorosa para fazer, né, um outro esquema ali, parte de um outro esquema criminoso. Bom, eu não vou dar spoiler porque eu quero que vocês leiam isso aqui, tá? Procurem, gente, comprem HQ, vale muito a pena. E aí a história se desenvolve ao redor do Capanga.
Então, o herói da história é o capanga, que não é um cara perfeito. É um cara que foi tentar cometer um furto, é um cara que, né, putz, ele mente pra esposa, depois ele tenta entrar num outro esquema criminoso, porque aí já tá ferrado, já tá fichado, né, um cara pobre. E aí ele acaba caindo pro mundo do crime, e isso é muito interessante porque é um jeito divertido de discutir que, às vezes, os indivíduos que estão envolvidos em criminalidade são indivíduos que nunca tiveram oportunidade. E aí, na falta da oportunidade, esse cara cai no mundo do crime, e no mundo do crime ele não consegue sair mais. Porque a gente tem um preconceito muito forte com população carcerária, né? Com indivíduos que estão em encarceramento. Essa galera às vezes comete um crime, ou às vezes sequer comete um crime, mas cai no sistema carcerário, e aquilo vai marcar o cara para a vida toda, né? Já diriam Racionais, né? Sua sentença já foi dada, para sempre será visto como um ex-presidiário, e é isso mesmo, né? É isso que acontece com essa galera. Então é sensacional, vai narrando a história tem um plot twist sensacional, e no final o cara vira um herói, não um herói que a gente quer, mas o herói que a gente precisa, né? E essa história é muito bacana, ela é muito divertida, ela é muito bem construída, ela é em preto e branco, mas a arte é sensacional, tá? O roteiro é muito inteligente, é muito divertido. Eu diria que serve tanto pra gente que curte quadrinho de super-herói, quanto para pessoas que curtem quadrinhos alternativos, quanto para uma galera que curte quadrinho de comédia, né? Quadrinho de diversão, assim, uma leitura um pouco mais leve, serve para todo mundo. E o mais interessante é isso que eu queria dizer para vocês. Eu me enxergo no Eduardo em algumas situações e falo, nossa, cara, realmente, olha, eu poderia ter sido o Eduardo, né? Então, é muito interessante essa pegada, tira o sarro também com a cultura dos super-heróis, e assim, não é tirando sarro, ai meu Deus, você está desrespeitando, né? Do tipo, ai, você falou mal de um personagem, você está desrespeitando o personagem. Gente, pelo amor de Deus, é personagem fictício, tá? Então, assim, a gente deve se divertir com esses personagens de todo jeito possível, tá? Então não se sintam ofendidos, porque a satirização não é chamando ninguém de burro, não é chamando ninguém de trouxa, mas é assim, uma satirização meio que homenagem às histórias de super-heróis também. Então, gente, é uma história muito bacana, vale muito a pena, e eu gostaria muito que vocês pudessem ler essa HQ. Se alguém quiser e não estiver encontrando, fala comigo, eu tenho o contato do Jorge, eu vou deixar até aqui, inclusive, embaixo, vou pedir para ele, né, porque eu não vou chocado de uma vez, mas acho que ele vai me autorizar. Vou colocar aqui embaixo o link do Instagram dele, se ele me autorizar, eu coloco aí, vocês podem procurar. É um cara sensacional, muito solícito, genial, um grande escritor, um grande poeta, um grande professor. E eu espero que vocês leiam essa HQ, curtam muito. Eu vou trazer então depois para vocês aqui o review da Santa da Escuridão e também o review, né, do Frankenstein 200, para vocês poderem conhecer. Beleza? Eu agradeço a atenção de vocês, gente. Se curtiram aí, compartilhem, curtam, divulguem, comentem. Vamos fortalecer a cena nacional, não apenas em colecionismo, mas também em produção, que essa galera, que alguns gostam de chamar de geek, mas eu odeio o termo geek, acho o termo geek horroroso, tá? O esquema é nerd mesmo, a gente é nerd, acabou, é isso, tá? Então vamos fortalecer isso aí, vamos compartilhar, vamos participar, beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês, gente, e até a próxima, e leiam o Capanga!